Olá, meus alunos. Vamos iniciar o estudo do nosso curso com esse vídeo, onde eu irei apresentar para vocês os conceitos básicos iniciais sobre a lógica matemática. A ideia aqui é a gente reforçar aquilo que eu já mostrei dentro da apresentação do próprio curso. Então vamos começar a entender um pouco sobre os conceitos iniciais que vão fortalecer essa questão da nossa lógica matemática. Bom, a primeira coisa que a gente vai aprender, como eu comentei lá na apresentação do curso, nós vamos trabalhar exclusivamente com as sentenças que a gente chama de declarativas, ou seja, aquelas sentenças que podem ser apresentadas a um ouvinte e ele pode determinar se aquela sentença é verdadeira ou não. As sentenças interrogativas, exclamativas ou as imperativas são aquelas sentenças em que você acaba não julgando como sendo verdade ou não, uma vez que ou ela impõe algo ao ouvinte ou ela questiona ao próprio ouvinte, né? Então nós não podemos determinar a priori se elas são verdadeiras ou falsas. Já as declarativas, sim, a gente pode sempre atribuir como uma veracidade ou uma falsidade aquilo que está sendo dito para o ouvinte. Essas sentenças declarativas, nós vamos chamá-las de preposição. Tá? Todas as sentenças declarativas aqui, né, a gente vai chamá-las de preposição. Então, a partir de agora, vou deixar de chamá-las de sentenças declarativas para apenas preposição. E dentro da lógica formal, a gente pode representar essas preposições através de letras. Tá? Então, eu vou colocar aqui letras minúsculas para representar essas proposições que a gente vai estudar ao longo do curso. Então, quando eu digo aqui, por exemplo, a proposição A nos diz que Pedro é médico. E toda vez que eu falar A é verdadeiro ou falso, eu estou querendo dizer que a sentença declarativa ou simplesmente a proposição Pedro é médico é verdadeiro ou falso. Né? Podemos verificar aí se Pedro realmente é médico ou não, tá? E chegar à conclusão sobre a sua veracidade ou não. Já aqui a gente tem algumas mais óbvias, né? Como, por exemplo, 5 é maior que 8. 5 evidentemente não é maior que 8. Tá? Embora eu possa gerar essa proposição, a gente evidentemente vai observar e ver que isso não é verdade. Embora em termos lógicos eu possa considerar essa proposição tanto sendo como verdadeira ou não. Tá? Isso é apenas uma questão formal da sentença. A gente sabe que na prática 5 não é maior que 8, mas a gente, a nível de lógica, a nível de prática lógica, a gente pode atribuir como sendo verdadeiro ou falso. Fluminense é uma grande equipe, né? Na prática, a gente sabe que isso é verdade, né? Mas a gente realmente vai poder aí determinar se a gente concorda ou não com essa frase, se a gente pode concordar ou estar enganado e discordar disso, né? Certamente a gente vai estar errado, mas é uma opção que a gente tem, tá? Então essas são exemplos clássicos aí do que seriam proposições. E reparem, cada proposição vai ser representado aqui por uma letra, né, que a gente vai atribuir aí ao longo do nosso estudo. Então todas as proposições vão ser representadas de algum nível apenas por uma letra. Uma coisa importante que a gente precisa entender é a questão do princípio da identidade. Por exemplo, a proposição A, ela não é, de forma alguma, igual à proposição B. Tá? Então, a proposição A, ela é única. Pedro é médico é completamente diferente da proposição B, 5 é maior do que 8. Tá? Então, são proposições independentes. Esse princípio da identidade nos diz o seguinte, que a proposição A, Pedro é médico, pode ser verdadeira ou falsa, tanto faz. Tá? E, ao mesmo tempo, que a proposição B também pode ser verdadeira ou falsa. Uma não depende da outra. Tá? Então, isso é o que nós chamamos de princípio da identidade de cada proposição. Existe também o princípio da não contradição. Isso é importante para a lógica computacional porque, diferente da lógica
da nossa lógica do cotidiano, em que algo pode ser verdade ou ser eventualmente falso. Na lógica computacional, algo, quando é dito que é verdade, ela automaticamente deixa de ser, não existe a possibilidade de algo ser verdade e falso ao mesmo tempo. Tá? Então a gente não vai existir essa contradição dentro da lógica. E que gera automaticamente o princípio do terceiro excluído. A partir do momento que eu digo que algo ela é verdade, automaticamente eu estou tirando a possibilidade disso ser falso. E vice-versa. Se eu disser que algo é falso, pelo princípio do terceiro excluído, não existe a possibilidade dessa mesma proposição ela se tornar verdadeira. Tá? Pois o princípio da contradição não permite que algo seja verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ok? São questões muito básicas da lógica, mas que são importantes para a gente entender como uma máquina funciona. Para uma máquina, tudo é muito preciso, né, e muito limitado. Então, ela não tem essa capacidade de interpretação ampla que a gente tem sobre as informações no nosso cotidiano. Tá? Vamos seguir à frente para a gente ter mais noções aqui. Tá? Alguns conceitos também importantes são as criações de sentenças lógicas. Tá? A gente vai criar, utilizando essas proposições primitivas, essas proposições iniciais, a gente vai criar essas sentenças proposicionais. E elas são, na verdade, uma composição de várias sentenças. Ou seja, de várias proposições. Então, para que a gente una essas várias proposições, a gente vai ter que fazer uso desses conectores. Tá? Eu vou apresentar algumas proposições aqui. Reparem que as proposições compostas também são proposições e, portanto, podem ser representadas aqui como uma letra. Assim como a gente utilizou A, B, C, eu posso utilizar uma letra qualquer, X, Y, Z, para representar qualquer outra proposição que eu esteja compondo a partir dessas proposições iniciais. Então vamos ver aqui no caso, por exemplo, quando eu digo assim, proposição X, Fluminense é uma grande equipe e este time será campeão. Então reparem, eu estou utilizando aqui duas proposições independentes, que Fluminense é uma grande equipe e que este time será campeão. São duas proposições a priori independentes. Mas para eu gerar uma proposição composta, eu vou utilizar essas duas partes independentes e unificá-las utilizando aí um conector, no caso um conector E. Vamos ver outros exemplos aqui. João é médico e Maria é advogada. Reparem, aqui então fica bem claro que João é médico é completamente independente de Maria é advogada. Tá? Mas elas passam, o Y aqui no caso, a proposição composta Y, ela passa a ser única, né, através desse conector E, que vai juntar essas duas proposições, tá, para a gente obter uma proposição composta. Reparem, nem só E existem. Como a gente estudou lá como a gente observou lá no início do nosso curso, onde eu apresentei a disciplina, a gente verifica que existem outros conectores. Vamos ver um exemplo aqui. Maria é advogada ou Maria é juíza. Então, reparem, aqui a gente está colocando duas proposições, né, independentes, que Maria é advogada e Maria é juíza, né, e criando entre elas um conector que não é o E, no caso o OU. Tá? Ainda assim, eu estou criando uma proposição composta por duas proposições independentes. Vamos avançar aqui. Então, a princípio, eu vou mostrar nesse vídeo dois conectores fundamentais, que é o E e o OU. Então, o conector E, que a gente chama de conjunção, vai ser representado formalmente aqui, é importante a gente lembrar dessa simbologia. A gente vai representá-lo formalmente aqui no curso como sendo né, parece um V de cabeça para baixo. Tá? Então vamos observar aqui essas duas proposições iniciais. José é médico,
Maria é advogada. Então, A e B são essas duas proposições. Reparem que eu criei uma proposição C composta por A e B. Então, eu digo o seguinte: José é médico, proposição A, e, reparem, coloquei o conector E, Maria é advogada. Pois bem, então, uma representação formal, né, já se aproximando da linguagem matemática, a gente tem que C é igual a e B. Então, relembrando aqui, essa simbologia desse V de cabeça para baixo está nos indicando aqui o conectivo E. Tá? Agora, esse conectivo E, até pela semântica da coisa, né, ele nos diz o seguinte, como operação lógica, que a resposta de C ela vai ser verdade apenas na situação em que A e B sejam verdades. Para que a sentença José é médico e Maria é advogada seja verdadeira, é necessário que José ser médico seja verdade e que Maria seja advogada também seja verdade. Justamente por causa dessa conjunção aqui, e. Né? Então é necessário que isso seja verdade e que isso aqui também seja verdade. Tá? Então é exatamente essa afirmação aqui. A gente tem que lembrar muito bem dessa afirmação. Uma conjunção com E só será verdadeira se ambas as proposições também forem verdadeiras. Então, se eu supor aqui que A é falso e B é falso, a gente vai ter C falso. Tá? Não tem como eu dizer que C é verdade se José não é médico e Maria não é médica. Tá? Então, essa frase como um todo, essa sentença, né, como um todo, ela é falsa. Mas mesmo que apenas A seja falso, vamos ver essa segunda linha aqui, que eu digo que apenas A é falso, já B é verdade, ainda assim essa sentença como um todo, ela é falsa. Se eu observar que José não é médico, mas que Maria é advogada, ainda assim é insuficiente para que eu diga que José é médico e Maria é advogada, seja verdade. Tá? Então, nesse caso, mesmo apenas Maria é advogada como verdadeiro, ainda assim a sentença C será falsa. Olha o caso contrário aqui. José é médico, está sendo dito que é verdade. Porém, Maria é advogada, não é verdade. Então, essa sentença como C continua sendo falsa como um todo. Tá? José é médico e Maria é advogada é falso, porque Maria não é advogada. Ok? Mas na última situação possível, nós estamos vendo aqui que José é médico, é verdade, e que Maria é advogada, é verdade. Graças a essa conjunção, e José é médico, verdade, Maria é advogada, verdade, então essa sentença C como um todo é verdade. Então, o que essa tabelinha nos mostra aqui é que só é verdade na conjunção E quando as duas proposições que estão compondo essa minha nova proposição forem verdadeiras. Mas existe uma outra conjunção, um outro conectivo, que nós chamamos de disjunção, que é representado por esse V minúsculo aqui, onde a coisa não é bem assim. Reparem bem, vou continuar com as mesmas proposições A e B. José é médico e Maria é advogada. Então, o que vai mudar é a proposição resultante desse conectivo ou. José é médico ou Maria é advogada. Tá? Reparem que a sentença a ser construída ela é um pouco diferente da anterior, uma vez que eu utilizo aqui o V, esse símbolo virado para cima, que é a representação da disjunção. Ok? Muito bem, vamos ver o que fala sobre a disjunção. A disjunção será falsa quando as duas partes que a compõem forem ambas falsas. Nos demais casos, a disjunção será verdadeira. Ou seja, para que isso seja verdade, basta que apenas uma delas... Para que isso seja verdade, basta que apenas uma delas seja verdade. Vamos observar aqui. José é médico é falso.
e Maria é advogada, também é falso. Então, se as duas forem falsas, não há como essa sentença, né, essa proposição C, ser verdadeira, porque ambas são falsas. Nessa situação, C também é falso. Mas, como agora é uma disjunção, é um ou, tá? Quando eu digo que José é médico, não é verdade, é falso, mas Maria é advogada, é verdade, como a conjunção é um ou, automaticamente, semanticamente, eu estou querendo dizer o seguinte, basta que apenas uma delas é ou seja, uma delas precisa ser verdade. Se uma delas for verdade, é o suficiente para que esse C seja verdade. Então, nesse caso aqui, ó, em que a primeira é falsa, mas a segunda é verdade, a resposta é verdade. E o inverso também vale. José é médico, é verdade. Ou Maria é advogada, não é verdade. Mesmo assim, a sentença composta é verdadeira, porque a primeira proposição ela é verdadeira. Tá? E quando as duas são verdades, mais fácil ainda concordar que essa sentença, essa proposição C, ela é verdade. Tá? Porque ambos, José é médico e Maria é advogada, são verdadeiros. Tá? Então, nesse caso, né, fica evidente que C é verdade. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês mais novos conectivos e vamos ver como eles se comportam dentro da criação de sentenças compostas, proposições compostas.